E aí, meus bidos aracnídeos, e aí, meus bidos manjadores da cronologia do Spider. Hoje eu estou aqui para falar de uma HQ que eu estava esperando para ler desde o seu lançamento, que foi muito elogiada por todas as pessoas e que ficou esgotada. Eu tive que esperar um ano para comprar, e aí quando eu comprei, chegou aqui, eu achei lindo, mas eu tinha que esperar para ler porque eu sabia que eu tinha que ler com atenção, com preciosidade, e aí finalmente eu consegui ler o que foi para mim uma das melhores leituras que eu já fiz nos últimos anos e que eu tenho muito orgulho de trazer um review completo que vai ter uma área toda sem spoilers e vai ter uma área depois totalmente com spoilers, pois hoje eu preciso falar com toda a minha alma e todo o meu coração sobre Homem-Aranha História de Vida. Peter, eu te amo. Você pode ser feliz. O mundo sempre oferece desafios e tristezas, sempre em quantidade, mas você não pode deixar isso te conduzir. Os mortos não querem que você se afunde, eles querem que você viva. Então vamos viver. Homem-Aranha História de Vida, para quem não está sabendo, se trata de um projeto recente da Marvel que decidiu pegar toda a narrativa do Homem-Aranha desde os anos 60 e contar como teria sido se o personagem tivesse envelhecido com o tempo, diferente do que realmente houve nos quadrinhos, já que parece que se passaram apenas 15 anos para o Peter Parker desde 1962. Sendo assim, começamos com Peter tendo 20 anos em 1966 e viajamos com o personagem até chegar aos seus 70 anos na última década. A narrativa de Chip Zdarsky busca, assim, pegar os acontecimentos mais importantes dos quadrinhos para o personagem e colocar pra cima dele, enquanto o mesmo sente o seu envelhecimento. Daí surge a minha primeira surpresa e confusão com a história, pois pensando que o autor iria pegar toda a cronologia do personagem e colocar isso com o passar dos anos, eu pensei que ele iria fazer isso ao pé da letra. Só que ele vai e pega uns 3 acontecimentos diferentes e mistura eles num só, ainda jogando isso para a sociedade daquela época, para o tempo daquela época. Por exemplo, nos quadrinhos, o Peter vai e luta contra o Duende Verde após o Duende Verde descobrir a identidade do Peter Parker. Nessa, o Duende acaba batendo a cabeça e esquecendo a identidade do Peter. Depois de uns 2, 3 quadrinhos, o Peter vai conhecer a Mary Jane. Depois disso, ele vai morar com o Harry e eles vão ter um apartamento só deles. Depois disso, o Flash Thompson vai se alistar pro exército e vai fazer uma festa de despedida no apartamento do Peter e do Harry. Chega nesse quadrinho e todos esses ocorridos que eu acabei de falar para vocês acontecem em um único dia. E aí você pensa que pode parar por aí? Não para. Chega perto do fim da primeira edição e acontece algo que nunca aconteceu nos quadrinhos. A partir deste momento, eu entendi que um caminho diferente seria seguido, mesmo que muitas coisas familiares pudessem ainda acontecer. Boa parte por conta da realidade. O autor entende que certas coisas nos quadrinhos acontecem com muita coincidência, tem muito mamão com açúcar ali, quase nunca querendo bagunçar muito o status quo, até para fazer durar mais. Dessa maneira, ao concluir que no mundo real não seria assim, ele altera completamente rumos e ações de personagens. Um exemplo simples que eu posso dar é um tal de J. Jonah Jameson que faz merda e, diferente dos quadrinhos onde não importava o que ele fizesse com o Aranha, não havia consequências, aqui ele sofre por isso e não volta mais. Tanto que isso rendeu uma edição bônus especial para o personagem que foi lançada recentemente pela Panini. A arte deste incrível volume acabou ficando encabeçada pelo incrível e grande Mark Bagley, um homem que desenhou praticamente a série completa de Peter no universo Ultimate e que foi uma das pessoas que mais desenhou e influenciou o personagem. Então, mesmo que alguns pensem que outro artista teria feito um trabalho melhor, eu não discordaria, mas eu ainda acho que foi digno ser ele. A única pessoa que eu consigo pensar estando no lugar dele seria o espetacular John Romita Sr., que influenciou todos os outros artistas a como se desenhar o aracnídeo. Mas infelizmente ele se encontra aposentado. E mesmo assim, essa discussão toda não importa, porque a arte deste encadernado é mágica. Bagley
sabe muito bem criar suas cenas, trabalhar com os quadros, promover impacto com uma explosão sensorial, trazer uma sensação de terror com o simples olhar dos personagens, articular fluidamente a forma do herói se movimentar e balançar, apresentar reações expressivas, conseguir transparecer o que o roteiro diz e pede, além de nunca ficar preso a querer homenagear de maneira copiada alguns momentos icônicos dos quadrinhos. E sim, se preocupa em fazer do próprio jeito para que ainda escancare a originalidade desta obra. O que Chip Zdarsky fez é difícil de descrever. Dizer que este é o melhor quadrinho do Homem-Aranha pode soar um absurdo pensando que o autor apenas aproveitou diversas histórias realizadas por outros autores. Mas, na minha humilde opinião, ele vai além disso. Ele adapta, ele altera, ele surpreende. Ele traz um universo alternativo em que acompanhamos diversos ocorridos conhecidos de uma outra maneira, com uma outra visão. Os personagens agem diferente, os caminhos tomados são alternativos, e tudo que já foi ruim nos quadrinhos, ele conserta, ou ignora, como o Pacto de Mephisto. Antes de iniciar a leitura, eu fiquei me indagando como raios ele ia conseguir pegar 60 anos de cronologia e fazer dar certo, homenagear tudo. Acontece que é impossível, mas ele consegue fazer o possível, pegando a narrativa e o acontecimento mais importante de cada década, desenvolvendo a narrativa enquanto mistura leves ocorridos do que conhecemos da história do Aranha. E ainda o faz de modo coeso, sem pressa ou lentidão, de modo dinâmico, instigante e ao mesmo tempo tocante. Essa talvez seja a parte mais surpreendente de História de Vida para mim. Cada edição não trata apenas de um assunto ou vilão diferente e acaba por ali. O autor trabalha o seu roteiro como se fosse um filme. Tudo está conectado e é importante para o futuro. O detalhe da narrativa que apareceu na primeira edição volta em outra, reverberando sempre ao redor de Peter e fechando quaisquer lacunas que pudessem ficar em aberto, seja por vermos acontecendo ou vermos o Peter destacando. Por exemplo, na primeira edição, o Peter vê como o Homem de Ferro e o Capitão estão agindo perante uma guerra, agindo de maneiras diferentes. Em determinado momento, o Peter encontra com o Capitão, e depois mais pra frente, encontra com o Stark. E tudo isso cria a linha que será abordada e desenrolada durante a Guerra Civil. E a conexão com o mundo real é uma maravilha que eu não posso deixar de falar aqui. Eu não lembro dos quadrinhos da época destacarem com tanta força o que pesa para a mente de Peter em relação à Guerra do Vietnã ou à Guerra Fria, e o modo como o mundo e os heróis lidam com isso. Seja o Aranha se indagando se suas responsabilidades também não seriam ajudar os Estados Unidos, ou a criação do Visão impactando no medo dos russos. Partindo daí, o quadrinho não deixa de lidar também com a própria vida das pessoas mesmo. Morreu. Ninguém é perfeito. Tem um determinado momento que a Mary Jane taca o pau em Peter e eu fiquei perplexo. Parecia não condizer com a personagem ao mesmo tempo que parecia sim ser ela na vida real. O mesmo para o próprio Peter. Teve vezes que eu pensei, esse não é o Peter que eu conheço. Só que a gente está acostumado com os quadrinhos que passam pano para algumas coisas, deixam os seus protagonistas com uma visão mais bonita e esquece que eles são humanos no fim de tudo. Algo que Zdarsky não esquece aqui. Não esquece que o Peter é humano, que o Peter pode falar merda. E principalmente, não esquece a essência do Homem-Aranha. O final desse volume, a última edição, não só fecha muito bem os arcos desenvolvidos, as lacunas em aberto, os dramas do Peter e o seu amadurecimento com o tempo, como funciona perfeitamente como uma carta de amor ao personagem e aos seus fãs. Tem uma parte com a Tia May, depois uma com a Mary Jane, e então vem a última página que literalmente me levaram às lágrimas. Eu diria que qualquer fã ou leitor aficionado pelo herói que lesse apenas estes momentos se derreteria por completo. E se isso acontece apenas lendo separadamente, imagina com o todo do encadernado. Vou além. Se fosse num filme, era choro, arrepio e muita emoção para tudo quanto é lado.
principalmente tendo uma excelente trilha sonora conduzindo tudo. Juro que mentalmente estava tocando uma trilha sensacional na última edição que deixava tudo mais emocionante e impactante. Simplesmente é perfeito. É o fim que sonharíamos para o herói e é a realização de um sonho para o que Stan Lee e Steve Ditko criaram lá em 1962. Eles definitivamente teriam orgulho do que Chip Zdarsky e Mark Bagley fizeram aqui pelo Homem-Aranha. Por mais que eu ame essa história de vida do herói e eu acredite que funcione perfeitamente para qualquer leitor, ela com absoluta certeza mexe mais com aquele que conhece o personagem, aquele que leu bastante e entende do herói, da essência, da sua cronologia. Os meus 10 anos de leitura do herói foram o suficiente para pegar todas as referências dessa edição. E mesmo que algumas histórias eu não tenha lido, eu busquei saber o que aconteceu nela há muito tempo, tipo a saga do clone. Ou eu a vi ser bem referenciada em animação, como a descoberta do Duende sobre o Peter. Então, eu vou listar rapidamente aqui para vocês quais encadernados e histórias são necessárias vocês terem conhecimento para terem uma leitura melhor, mais divertida e emocionante com este encadernado. São elas: o final da edição definitiva do Homem-Aranha Volume 2 e o começo da edição definitiva do Homem-Aranha Volume 3, mas, se for melhor, eu recomendo Homem-Aranha Azul, que dá uma boa resumida nos ocorridos importantes destes outros ônibus que eu citei aqui. A noite em que Gwen Stacy morreu, a saga original do clone, a saga do traje alienígena, a última caçada de Kraven, a saga do clone, o livro de Ezequiel, o outro, o arco Guerra Civil, Homem-Aranha Superior e alguma HQ envolvendo o Miles, tipo Homens-Aranha. Sobre o encadernado como um todo, ele é lindo, segue a ordem bonitinho, a capa da edição, a capa da edição e assim vai. Seus extras são basicamente algumas artes de capa, que destaco a dos anos 70 e 80 porque parecem uma grande homenagem aos pôsteres de filmes da época e está sensacional. E por fim, tem uma descrição sobre os autores deste livro. Há alguns erros de gráfica em umas 4 páginas que não posso detalhar por falta de numeração, mas que em nada afetam o volume. O importante é não ter erro nos diálogos, certo? E isso eu dou graças a Deus que não teve algo que incomodou na parte da leitura. Mas, se teve algo que me incomodou por este encadernado ser algo tão especial, foi a falta de extras, de um comentário, de um prefácio do Zdarsky comentando sobre a história, ou um pós-fácil falando sobre a narrativa, como surgiu a ideia, como foi o processo de escrita. É algo que eu adoraria ter lido, porque o encadernado fez sucesso e um projeto de mesmo nome com o Quarteto Fantástico está vindo aí. Este encadernado é bem mais do que uma mistura de acontecimentos importantes na vida de um super-herói famoso. É a sua história de vida, de onde ela realmente começou e até onde foi parar. Uma história sobre o tempo, sobre os problemas, sobre redenção e sobre amadurecimento. É a jornada de um garoto que se tornou homem, que cometeu erros, que foi imperfeito, que perdeu momentos preciosos e que com o passar das décadas entendeu que certas coisas precisam ir, como determinados momentos do passado e algumas responsabilidades, pois o agora é o que importa. A cada 10 anos, vemos um lado de Peter Parker, que apresenta um pensamento parecido, uma mudança de perspectiva e o que sobra de bom com o passar dos anos. E mesmo que dê muita vontade de acompanhar cada ano desse homem, também é fácil compreender como ele chegou onde chegou, porque mantém seu senso de humor e se tornou um dos maiorais. Homem-Aranha História de Vida é o Superman Identidade Secreta do Aracnídeo para mim. É uma narrativa que fala sobre a vida, sobre envelhecer, sobre aprender com o tempo, sobre como as coisas podem mudar e sobre como o seu rumo ainda pode dar certo, não importa os percalços que passe. É uma leitura que eu quero repetir de 10 em 10 anos por ser exatamente o que é. Mais do que um simples quadrinho. Uma lição de vida. Então, galera, eu espero que se você não tenha lido ainda Homem-Aranha História de Vida,
você busque, você corra atrás, porque não importa o quanto as críticas falavam, eu precisava ler, eu precisava me surpreender, eu precisava ter a minha própria experiência e eu consegui ter isso. E se você não teve ainda, corra para ter, porque agora é a área com spoilers, porque eu preciso falar sobre este encadernado e sobre os acontecimentos que ele tem, que são de explodir a minha cabeça. Mas, antes de tudo, eu preciso destacar aqui que Homem-Aranha História de Vida edição especial, que foca no J. Jonah Jameson, é uma edição muito legal, muito perturbadora, muito pesada, que complementa o que você viu aqui e que vale a pena sim você ter na sua coleção. Não é necessário você ter ela para ler isso daqui. É necessário você ter lido isso aqui para ler isso daqui, isso eu te garanto. Mas ainda assim, por, sabe, R$ 9,90, vale muito a pena você ter essa edição aqui, porque ela consegue ser pesada e emocional e, sabe, ter um impacto como essa edição teve e até te fazer gostar bastante do J. Jonah Jameson. Mas então, vamos lá para a área de spoilers. Tá, vamos começar e falar sobre cada edição. A primeira edição, trazendo ali o Peter conhecendo o Norman Osborn, pareceu muito o Peter conhecendo o Norman Osborn no filme do Homem-Aranha lá de 2002. O J. Jonah Jameson pegando as fotografias e falando lixo, 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 era igualzinho o J. Jonah Jameson falando lixo, 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 era a mesma frase do J. Jonah Jameson no filme do Homem-Aranha de 2002. E então a gente tem essa mistura de histórias ali no bar, né, onde a gente vai ter a despedida do Flash, e aí o Norman Osborn fala que sabe da identidade do Peter, o Harry, sabe, vai morar ali com o Peter, e a Mary Jane tá ali, tá todos os personagens ali. E aí tem a briga com o Duende Verde, que é simplesmente muito insana, muito legal, tem um ar muito drástico. E, gente, o principal, que é o arco do Flash Thompson, que eu gostei pra um caramba. Eu amo essa amizade do Peter com ele, de, sabe, um que sofria bullying e tudo mais, e se odiavam. E aí é legal que o Peter demonstra esse ranço pelo personagem, né? Ele fica com uma raiva em determinado momento, ele se solta, mas depois eles se perdoam e eles acabam virando bestas pra depois o Flash morrer, o que é bem triste. Mas aí, caras, como se não bastasse todo o lance da mistura de 3 histórias, o que mais me impressiona é quando chega no plot twist final e a Gwen Stacy descobre a identidade de Peter Parker, que é o Homem-Aranha. Isso já toma um rumo completamente diferente. E aí a gente vai para a segunda edição, que se passam 10 anos e faz completo sentido que o Peter tenha casado com a Gwen Stacy. Mas aí é muito legal porque o Duende Verde foi preso, o que eu acho muito bacana, sabe, dando consequências, não deixando o Peter ser burro como ele praticamente foi nos quadrinhos, sabe, aquela coisa de que os quadrinhos têm que fazer as coisas acontecerem e de não dar as consequências que na vida real teriam. E aí o Duende Verde conta as coisas para o Harry, e aí automaticamente a gente já imagina como vai ser, né? O Harry vai fazer o papel do Duende e vai matar a Gwen Stacy, homenageando a morte da Gwen Stacy. Só que aí chega toda a brisa da saga do clone envolvendo ali o Dr. Aaron, que é muito legal, que ele estava aparecendo desde a primeira edição, demonstrando ali aquele olhar de apaixonado pela Gwen Stacy. E aí, quando a Gwen Stacy morre, você descobre que na real a Gwen Stacy é um clone e a verdadeira era a que parecia ser um clone. E meu, é um plot twist tão gigante, a edição acaba e você tá tipo assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? E vale um destaque aí para toda a participação do Reed Richards nessa parte da história, porque ele não aparece na primeira edição, mas já na segunda edição, ele aparece ali como alguém que auxilia o Peter, né, na parte das indústrias, na parte de tecnologia, de esperteza, e eu gosto como ele se desenvolve durante a narrativa, não só pela conexão de que o Homem-Aranha é amigo do Quarteto Fantástico nos quadrinhos, então eles trazem um pouco dessa base pela relação que o Peter tem com o Reed, e pelos dois serem bem inteligentes, como também trabalham todo o fator e, sabe, calcado na realidade de como a vida do Reed Richards poderia acabar mesmo, de que não seria toda essa belezura que a gente vê nos quadrinhos da Sue Storm ainda continuar com ele, do Quarteto Fantástico se manter vivo com um cara que tá toda hora só pensando na ciência e parece que não tá pensando sempre no coração. Tanto que eu gosto muito, eu amo toda a área do Peter sendo um cara inteligente que se tocou de que o simbionte era um ser pensante e mesmo assim continuou com ele, assim como eu amo o fato de que o Peter construiu as suas indústrias Parker, o que é elogiado pelo Reed Richards. Eu gosto muito de todo esse lado do Peter bem inteligente que, sabe, não é menosprezado como nos quadrinhos, que ficou aí sendo fotógrafo por 60 anos, ao mesmo tempo que eu acredito que muitas pessoas devam ter amado o momento que o Peter esbofetou a cara do Reed Richards dizendo que ele foi largado pela Sue Storm porque ela foi atrás de um cara que mora embaixo do mar. Mano, eu tenho certeza que muita gente adorou isso, porque é uma verdade que muitas pessoas jogam por aí que deve ter nos quadrinhos e que eu não duvido nada que teria realmente acontecido na realidade.
Mas aí vem um ponto que eu quero destacar, porque vai ter uma narrativa da história de vida do Quarteto Fantástico escrita pelo Mark Russell. E aí eu me questiono se ele vai se basear no mesmo universo que este do Homem-Aranha, nessa mesma linha temporal, acontecendo ao mesmo tempo, o mundo do Quarteto Fantástico com o mundo deste Homem-Aranha, ou ele vai seguir uma outra linha de tempo, uma outra linha narrativa que não tenha nada a ver com o Homem-Aranha que acompanhamos neste encadernado. Eu prefiro muito mais essa última opção, porque eu não quero ver o Reed Richards sozinho e, sabe, tendo uma vida que parece de merda, como realmente aparenta neste encadernado. Eu quero ver o Quarteto Fantástico que eu vejo nos quadrinhos, que passa aquela ludibrificada no lance do Reed Richards tratar a Sue Storm igual bosta, e aí a gente, sabe, traz a parte boa de tudo isso, finge que ele não é tão bosta como ele aparenta, entendeu? Ou que traga um perdão para o personagem. Enfim, voltando para a edição 3... A sacada de misturar a saga do Venom com a saga do Kraven foi uma das coisas mais sensacionais e geniais que este quadrinho fez, porque realmente um homem que envelhece para os 40 anos talvez não tivesse força para sair do túmulo, e aí o simbionte vem e ajuda ele a sair. É um bagulho espetacular, mistura os dois, e aí nessa o Peter praticamente vira um Venom nele, ia matar ele, o Kraven, a Mary Jane impede. A Mary Jane tem uma importância na narrativa, assim como a Mary Jane tem na última caçada de Kraven, né, em relação ao amor com o personagem, mas ao mesmo tempo, assim como no quadrinho do nascimento do Venom, que espanta a personagem pelo que ocorreu e ela pede para que ele não use mais o uniforme, aqui ela vai e larga o Peter. E aí a gente passa 10 anos depois para o que foi uma das coisas mais legais para mim, que foi a saga do clone. Eu não esperava gostar tanto e eu achei muito bom como ela foi orgânica, como o autor pegou o que funcionou na HQ e fez dar certo no quadrinho. Por exemplo, no quadrinho Saga do Clone, a Tia May morre e depois tem toda uma revelação de que na verdade ela não morreu. Aqui, eles já trazem ela morrendo, ela já morreu de velhice, ela tava tendo Alzheimer já, o que aparenta, né, na edição 8, que era bem triste ver a Mary Jane tendo que cuidar dela, sabe, tudo pra Mary Jane e o Peter não ajudando em nada, o que eu acho bem legal, porque eu acho que aconteceria na vida real. E aí, a Tia May morreu na Saga do Clone, entendeu? Já homenageando o fator de que ela morre, mas mantendo morta. Nessa, veio um negócio que eu gostei pra caramba, que foi a participação do Ben, né, do Ben Reilly, que é o clone, e que eu achei que eu não veria mais ele após o final da edição da Gwen, né, da saga original do clone. E aí ele volta aqui, e aí eu acho sensacional o que o Chip Zdarsky faz aqui, homenageando os outros arcos. Por quê? Porque tem todo o arco do Ben Reilly, adoro que tem um lance de que, na verdade, ele era o Peter original, e o Peter original era, na verdade, o Ben Reilly, e aí, quando chega no final da edição, o Peter fala que ele é o original, e que, na verdade, aquele Ben Reilly morreu e não tem nada disso, e que, sabe, ele só deu a identidade dele de Homem-Aranha pro Ben Reilly continuar sendo, porque o Peter precisava realmente descansar e voltar para a família. Acho sensacional. E aí já conecta com a outra edição, que eu acho perfeito, que aí o Ben Reilly morre pela saga O Outro, só que diferente do que eu não gosto da saga O Outro, que é o Peter voltar à vida daquele jeito que ele volta, eu acho muito escroto, eu amo que aqui ele mantém morto, e ao mesmo tempo que ele é morto, que homenageia a saga do Outro, por ele ser morto, a identidade dele é revelada, o que homenageia Guerra Civil. Então, eu achei isso espetacular. E aí tem todo o lance da Guerra Civil, do Homem de Ferro, do Capitão América. Gosto muito de todo o arco. Quando aparecem novos Vingadores ali, o Gavião Arqueiro, o Luke Cage, tudo velhinho, o Capitão América ainda intacto, sabe? É simplesmente maravilhoso. E é muito legal ver como isso tem um desenrolar para a última edição, de que não importa o que acontecesse, a Guerra Civil acabaria com a vida daqueles super-heróis que a gente cresceu vendo, sabe? Daqueles super-heróis velhos, por assim dizer. E a esperança seria os super-heróis jovens, os super-heróis novos, que o Peter acabaria ajudando. E aí, a última edição, com Miles Morales e Superior Homem-Aranha, é espetacular. Primeiro que o Zdarsky prova que ele não deixa pontas soltas, né? Porque o Venom Kraven volta nessa edição pra finalizar todo o arco e até pra salvar, meio que pra ajudar o Peter ali na missão final, né? Mas aí, cara, a parte que o Miles tá ali do nada, o Peter reconhece que algo tá errado, e aí o Miles dá um sorriso. É muito plot twist de que o Miles Morales era, na verdade, o Dr. Octavius ali dentro do corpo dele. Porque, como o Dr. Octavius estava muito velho nos anos 90, e o fator de que o Zdarsky não tinha falado nada da saga do Mephisto, né, do pacto com o Mephisto, na edição anterior, que era uma saga bem importante, mas que ao mesmo tempo tinha dado merda pro Homem-Aranha, eu imaginei que ele não faria o Superior Homem-Aranha. Só que aí ele vai e, sabe, mantém o Dr. Octavius como se ele tivesse se colocado naquele coisa do Capitão América, né, de gelo, assim, pra se manter equilibrado por tal vida até que ele pegasse o Miles. E aí esse plot twist do Miles foi simplesmente sensacional, para que então a gente tivesse uma batalha mental onde a Tia May aparecesse e ela acabasse com o Otto, o que faz total conexão com o fato de que ela casou com o personagem uns bons anos atrás, e isso eu achei perfeito.
para então piorar e ela falar coisas tão lindas para o Peter que são de quebrar o coração de qualquer fã, e é perfeito para que então o Peter se sacrifique ali como um último momento de heroísmo, e nessa ele tem aquele momento com a Mary Jane, pensando na Mary Jane, e então finalizando falando que ele teve um bom sonho. Isso eu achei espetacular, todo esse lance do Zdarsky de pegar o sonho, de começar a edição falando que tem um sonho, a Mary Jane não deixar ele contar, e terminar a edição com o sonho do que foi o sonho, foi simplesmente o fim perfeito. Eu de verdade gostaria que essa fosse a última edição do Homem-Aranha de todas. Se falasse qual é a última edição do Homem-Aranha de todas, essa, o fim perfeito para o personagem, onde ele tem uma redenção em relação ao que aconteceu com a morte do Tio Ben. Porque o que mais me impactou nesse quadrinho, nesse final da edição, foi que eu não só queria um final bom para o Peter, como eu também queria que o Miles aparecesse. No meio do encadernado da leitura eu falei, mano, será que o Miles vai aparecer? Como é que eles vão fazer com o Miles, tá ligado? Porque eu senti que o Miles Morales tinha que aparecer nessa edição como um sentido de legado para o personagem. Só que aí o Peter teve a filha dele, e aí eu pensei, caramba, talvez eles coloquem como os filhos dele sendo os novos Homens-Aranhas, né? Porém, você vê que o Peter dá esse legado para a filha de proteger a mãe dela, de proteger a família. Eventualmente, a mãe vai morrer e a filha vai se juntar ao Miles como, né, heroína por aí e tal. Mas por enquanto, ela protege a filha. Enquanto ela protege a mãe, o Miles é o Homem-Aranha, ele faz toda a parte de legado. E aí eu amo que as últimas 2 páginas do encadernado são essa parte do Miles Morales, que vale ressaltar, eles não deixam claro se ele vem de um Aranhaverso, né, tudo transparece que ele é deste universo do Peter Parker, até que pelo fato de que eles estão se baseando tanto no mundo real, que é provável que o Miles seja exatamente do próprio mundo dele, né, eles não citam o Aranhaverso. Mas, se tem uma citação Aranhaverso é em relação à animação, já que a Mary Jane dá um uniforme pro Miles e fala assim, mano, você pode fazer o que você quiser com o nome e com isso. E quando ela falou isso, eu senti exatamente ela falando, bicho, vai lá e pinta esse uniforme de preto, tá ligado? Exatamente igual a animação do Aranhaverso. Então eu achei espetacular. E aí você tem essa penúltima página do Miles Morales como um legado do Homem-Aranha, e a última página, a redenção. Aquele momento fatídico do personagem que acabou com a vida dele, que transformou ele em tudo que ele se tornou até agora, e depois de tanto tempo, ele se perdoa por isso. Ele consegue, sabe, se redimir depois de tantos anos, depois de tudo que ele fez, ele se redimiu pelos seus feitos. Ele não sente mais tanta culpa pelo que aconteceu. Ele se sente bem, ele está de bem com isso, entendeu? Com tudo que aconteceu, com o propósito que essa parte da vida deu para o resto da vida dele. E finalizar dessa maneira a história, com a redenção do personagem, com o ocorrido, o primeiro ocorrido que aconteceu lá na primeira edição, que originou tudo do Homem-Aranha, é simplesmente esplêndido. Então, deixa aí nos comentários o que você achou sobre o Homem-Aranha História de Vida. Se você for falar de toda essa parte com spoilers, deixa aí nos comentários. Eu precisava ter essa divisão aqui de sem spoilers com spoilers, porque, cara, toda essa parte dos spoilers eu precisava simplesmente soltar aqui pra vocês. Porque quando eu falo de Homem-Aranha aqui nesse canal, eu tenho que falar de tudo, entendeu? Eu falo da parte sem spoilers, mas se tiver com spoilers, eu vou ter que falar. Então eu agradeço muito para você que viu este vídeo até o final. E eu espero de verdade que você comente e dialogue comigo sobre esse encadernado, que simplesmente se tornou o meu favorito do herói. Eu sei que ele não é o melhor do herói, porque ele, sabe, ele perde um monte de coisa e origina, mas ele é o meu favorito. Ele, de coração, ele é o melhor pra mim de todos e, sabe, eu tenho muito orgulho e muita paixão e, nossa, muitos amores por ter ele na minha coleção. De verdade, eu não tenho palavras para descrever a emoção e o quão quente ele deixou o meu coração. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou!